Mas o ponto fundamental, eu acho que é o Oswaldo Aranha, sabe? Vamos citar o Oswaldo Aranha, que é um grande brasileiro também da época do Getúlio, dizia: o Brasil é um deserto de homens e de ideias. Sim. Isso continua válido, infelizmente. Não que nós não tenhamos homens importantes, temos, mas o que predomina é uma espécie de caquistocracia no Brasil. O governo dos piores, caquistocracia. Plutocracia misturada com caquistocracia. Ideias, se você chega na Faria Lima e propõe uma ideia, você é caçado a pauladas, feito uma ratazana prenhe, como diria o Nelson Rodrigues. Eles têm aversão a ideias, não querem ideias, querem copiar o ideário vendido pela mídia americana, pelos interesses estrangeiros fortes, né? Então, se depender dessa gente, as camadas dirigentes brasileiras são tomadas pelo mimetismo vazio, sabe? Então, toda a tradição do Israel Pinheiro, do Juscelino, do Vargas, do Geisel, do Celso Furtado, todas essas pessoas que pensaram no Brasil desenvolvido e grande, foi erodido pelo domínio de uma camada dirigente que tem pouca vinculação efetiva com o país, comandante. Eu sou dessa camada. Minha família faz parte dessa camada brasileira de classe média para cima, né? Tanto pelo lado de pai como pelo lado de mãe. Então eu conheço essa gente de dentro. E hoje em dia não tenho contato quase nenhum com eles. Por quê? Porque a afinidade é zero. E vou lhe dizer mais. Eu me propus a debater com economistas do mercado as mudanças da meta fiscal pelo Haddad. Pensa que aceitaram? Não querem debate. Fogem da raia. Porque eles, na verdade, são propagadores de ideologia barata, os economistas do mercado e a mídia, os jornalistas da mídia tradicional. Se não fossem canais como esse, o debate brasileiro teria acabado totalmente. Sim, sem dúvida. Totalmente, né? Eu, de vez em quando, ainda consigo publicar um artigo na Folha de São Paulo, mas é assim, 1 a cada 6 meses, mais que isso acho difícil, né? E não são pessoas como eu, são muitos, não sou o único, são silenciados. Isso vale para todas as áreas. Eu acredito que o comandante possa dizer algo semelhante sobre os assuntos militares. Não tenho dúvida. Quem é que é ouvido sobre os assuntos militares no Brasil? Não estão preocupados com o Brasil, né? Eu me lembro de ter visto uma live sua, comandante, recentemente, em que o senhor dizia uma coisa importante, me pareceu importante. Não se trata simplesmente de aumentar o gasto militar e importar equipamento. O importante é ter capacidade de produzir equipamentos estratégicos aqui dentro e não gastar dinheiro com importação. O senhor até mencionou um exemplo que é uma aventura, resumir aqui, o senhor pode dar melhor do que eu, a Guerra das Malvinas. Quando a Inglaterra foi lá mandou a frota recuperar as ilhas, os franceses pararam de fornecer os componentes para os aviões argentinos, não foi isso? E os argentinos ficaram na mão, não puderam usar a força aérea na medida em que poderiam ter usado se tivessem uma capacidade própria de produzir. O senhor me corrige se eu estou dizendo coisa que não faz sentido, mas o exemplo foi isso que eu ouvi numa live sua, né? E é um exemplo marcante. Você tem que ter a sua capacidade autônoma de produzir bens estratégicos, né? E os militares os bens militares são... O Lula disse isso, o presidente Lula, eu até elogiei nas redes, ele fez uma declaração nesse sentido, que é importante desenvolver a indústria de defesa nacional. Aí eu botei um post, o que aconteceu, comandante? Vários me disseram, pois é, ele fala isso, mas não pratica. Olha o que aconteceu com tal e tal empresa, com a Vibraz. Então, uma coisa é falar, outra coisa é fazer, né? E eu acho que o governo brasileiro, de um modo geral, não só esse, é mais apto em falar as coisas, às vezes, do que em praticar o que diz, né? E talvez por falta de convicção, né? E essa polarização fez muito mal a nós, sabe? Sim. Ricardo e comandante, muito mal, porque todo o lado crítico, o lado progressista do espectro político desconfia dos militares e os militares dos progressistas. Então, quando se defende, por exemplo, como fez o Lula, o equipamento, o reequipamento das Forças Armadas, aí dizem, não pode, porque esses militares não são confiáveis, temos que primeiro reformar as Forças Armadas, só depois podemos investir. Vai esperar, vai
vai esperar a reforma das Forças Armadas, que é um processo lento, que tem que acumular ao longo do tempo. Enquanto isso, o mundo está aí pegando fogo e o Brasil indefeso. Essa que é a verdade. O Brasil não está em condições de defender adequadamente no mundo conturbado e perigoso como o atual.